dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, um dia abençoado na presença de Deus, para mim e para você, que possamos desfrutar de tudo que o Senhor planejou, sonhou por nosso dia, que possamos estar vivendo a agenda de Deus e não apenas a nossa agenda. Amém? Que bom estar com você no Devocional de Fé, seu podcast diário meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos meditando nos últimos dias no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, onde fala a respeito da fé e dos heróis da fé. Eu quero ler hoje com você versículo 20, 21 e 22. Hebreus 11, 20 diz assim: pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Queridos irmãos, este texto de hoje da Escritura fala sobre a fé que homens de Deus no passado tiveram, crendo que o Senhor Deus cumpriria as suas promessas nas próximas gerações. Muitas vezes nós pensamos que as promessas e os sonhos de Deus começam e terminam na nossa vida. Isto é uma visão errada e limitada de quem é Deus e de qual é a sua vontade. O nosso Deus é Deus de família e é Deus que trabalha de geração em geração. Há propósitos de Deus, há sonhos de Deus que não se cumprirão em nossas vidas, mas se cumprirão na vida de nossos filhos, de nossos netos, de nossos bisnetos. Quando Deus chamou Abraão, mandou ele sair da terra do seu pai e ir para uma terra que mostraria, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus disse: olha, Abraão, eu vou te abençoar, mas seja tu uma bênção, e através de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. E também nós temos um texto muito forte que depois Deus continuou falando com Abraão, Em Gênesis capítulo 17, versículos 7 e 8, Deus fala com Abraão novamente. Deus diz o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das tuas gerações, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Veja que maravilhoso. Deus estava dizendo a Abraão: olha, filho, eu estou começando uma história na sua vida, na vida da sua família, mas que não vai terminar em você. Eu tenho uma história para os teus filhos, para os teus netos e para as tuas gerações. Assim Abraão abençoou o seu filho Isaque. E aqui a Bíblia diz que Isaque abençoou os seus dois filhos, Jacó e Esaú, e profetizou sobre a vida deles. Jacó abençoou os filhos de José, os seus netos. E José, indo morrer, profetizou também que os israelitas voltariam para a terra de Canaã, porque agora estavam vivendo no Egito. Veja, estes homens viram que Deus fez coisas maravilhosas nas suas vidas, mas entenderam que a história de Deus não terminava nas suas vidas. Pelo contrário, que eles eram o alicerce, eles eram pedras que Deus estava usando para edificar um edifício muito maior, de coisas que faria na vida dos seus filhos, netos e bisnetos. Uma promessa que passava de geração em geração. Eu quero dizer para você hoje, meu amigo e minha amiga, Deus tem propósitos para você, mas que não terminam em você. Propósitos que se estendem para a vida dos seus filhos,
dos seus netos, dos seus bisnetos. A vontade de Deus é, através da sua vida, abençoar novas gerações, influenciar pessoas e deixar uma cadeia de bênção que vai seguir depois de você. Sim, o propósito de Deus não termina na sua vida. Você é parte de algo maior que Deus está fazendo. Mas quando você partir desta terra, o Senhor continuará operando. A questão toda é se nós estamos abençoando as novas gerações. Porque esses homens aqui que nós vimos, Abraão, Isaque, Jacó, José, eles entenderam o propósito de Deus. E eles entenderam que precisavam ensinar seus filhos, seus netos no caminho do Senhor. Entendendo que coisas maiores o Senhor faria através das suas descendências. Tanto é que da descendência desses homens vão vir todos os reis de Israel. Da descendência desses homens vai vir Moisés. Da descendência desses homens vai vir Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. A bênção que vem a partir de Abraão está abençoando a terra até hoje. Nós todos, pela fé, somos também filhos de Abraão. Isso quer dizer que Deus abençoa a nossa posteridade. Mas a posteridade não é apenas os filhos que saem do nosso ventre, que saem do ventre de uma mulher ou que são gerados por um homem. São também filhos espirituais, que geramos pelo testemunho que damos de Jesus Cristo. Você e eu podemos espalhar a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, para muitas vidas e sermos uma espécie de pais e mães espirituais de pessoas que estão começando, ajudando eles a alavancarem a sua vida. E nós veremos lá na frente o resultado de termos mantido a fé, de termos olhado e crido que Deus faria muito mais, termos profetizado e lançado sementes à frente. Sementes que darão fruto às vezes muito tempo depois. Mas não importa se nós veremos os frutos. Nós não podemos limitar a ação de Deus àquilo que nós enxergamos. José ficou no Egito até morrer, mas ele disse: o dia que vocês saírem do Egito e voltarem para a terra prometida, levem os meus ossos. Veja que interessante, levem os meus ossos. Ele sabia que estava morrendo, mas ele sabia que Deus cumpriria uma promessa na vida dos seus filhos, netos, bisnetos, que um dia Israel voltaria para a terra prometida. Assim José já profetizou e disse: levem os meus ossos, ou seja, ele disse: lembrem um dia das palavras que eu estou dizendo hoje, vai se cumprir a promessa de Deus. Este aqui não é o nosso lugar. Que nós também possamos preparar os nossos filhos, os nossos netos, as nossas gerações, as pessoas que nós influenciamos, preparar essas pessoas para uma pátria que um dia vamos herdar. Nós não ficaremos nessa terra. Nós não ficaremos nesta terra. Nós vamos herdar um novo céu e uma nova terra. E você, pai, você, mãe, tem abençoado seus filhos? Você tem dito palavras de bênção, palavras de amor? Eu fico encantado quando Jesus se batiza. Jesus é batizado nas águas. Diz a Bíblia que o céu se abre e desce o Espírito Santo em forma de uma pomba. Mas além disso, do céu, Deus dá um brado, Deus diz algo audível, Deus fala lá do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muitas alegrias. Veja, Deus se importou em manifestar por meio de palavras o amor que tinha pelo seu filho. Deus está ensinando que eu e você devemos manifestar em palavras, palavras de bênção, palavras de afirmação, afirmando aos nossos filhos, aos nossos netos, às nossas gerações, que nós os amamos. Precisamos declarar palavras de bênção, profetizar que eles nos alegram e que eles são uma bênção e que a partir deles Deus fará grandes coisas. Oh, aleluia! Eu declaro você um homem abençoado, uma mulher abençoada. Abençoadas são as suas gerações, abençoados são aqueles que virão de você, aqueles que são gerados na sua vida e através da sua vida, fisicamente, mas também espiritualmente. Que você possa influenciar gerações, que você e eu possamos entender que aquilo que Deus está fazendo em nós é só a sementinha de algo muito maior que virá depois de nós. Profetizamos que as nossas gerações adorarão ao Senhor perpetuamente, que pelos nossos filhos, netos e bisnetos, o Senhor manifestará a sua glória nessa terra,
que nós veremos o reino de Deus chegando e entraremos com ele, unidos com as nossas famílias, na Nova Jerusalém. Que nós veremos nossos filhos, netos, bisnetos, gerações e gerações, até que Jesus volte. Nós veremos essas gerações todas servindo ao Senhor, adorando ao Deus de Israel, prestando louvores a Cristo, ao Filho de Deus. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós declaramos a Tua bênção sobre as nossas gerações. Pedimos que o Senhor abençoe os filhos que o Senhor nos deu e que o Senhor vai nos dar. Filhos biológicos e filhos espirituais. Pedimos, Senhor, torna-nos pais de nações. Nações que irão Te adorar. Nações que irão Te exaltar. Como o Senhor fez com Abraão, faz conosco e nos dá esta visão que vê além da nossa existência. Além daquilo que estamos vivendo hoje, que enxerga os frutos do que estamos semeando. Livra-nos, Senhor, de semearmos apenas para a nossa vida, de sermos arrogantes e gananciosos, esperando apenas a bênção para nós. Que possamos entender que somos agentes de uma bênção que passa adiante. Que possamos levar adiante a bênção que o Senhor tem para essa geração. A bênção que o Senhor tem para a nova geração. Pedimos isso, Senhor. Eu peço que cada homem e mulher aqui seja despertado para isso. Eu oro especialmente, Senhor, hoje também por líderes espirituais. Pessoas que têm dirigido grupos, que têm orado, que têm pregado, que têm anunciado o Evangelho, que estão em posição de liderança na igreja. Eu peço, Senhor, dá um coração de pai e mãe espiritual para esta pessoa. Que possa amar as almas e cuidar delas como filhos. Ensinando no Teu caminho, gastando tempo, incentivando e profetizando a bênção. Oh Deus, nós declaramos dias que o egoísmo vai morrer e que vai viver a bênção que se estende de geração em geração. Obrigado, Senhor, nós Te adoramos, pedimos a Tua proteção nesse dia, a Tua bênção, livra-nos do mal, livra-nos das tentações, dá-nos sabedoria, graça, entendimento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Aleluia. Gente, é tão bom aprendermos a palavra de Deus. Ela vai nos transformando, né? De dentro para fora. Eu estou aqui feliz e tomado pelo Espírito Santo, conversando com você. Eu também sou edificado todo dia pela palavra. Que Deus abençoe você. Compartilhe o devocional. Envie para os seus amigos, convide pessoas para entrarem no grupo ou nos ouvirem pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, Apple Music. Todas essas plataformas e muitas outras você encontra o devocional de fé. Que Deus abençoe você e até amanhã.